O homem sempre necessitou de instrumentos, verdadeiras extensões de suas mãos e de sua mente para ajudá-lo nas mais diversas atividades. E o computador é um desses instrumentos. Se antes ele estava restrito aos governos e às grandes empresas, hoje nós podemos ter um computador em nossa própria casa. E isso só foi possível graças ao aparecimento do microcomputador. Olá, estamos começando o Micro 80, o programa que busca revisitar a história da microinformática no Brasil. Eu sou o Marcos Garré. Eu sou o Marcelo Teixeira. O episódio de hoje está sendo gravado aqui na PUC de São Paulo, no Campus Consolação. Nosso muito obrigado à Universidade pela cessão do espaço. Quer ser um padrinho do Micro 80? Acesse o endereço que está no vídeo e faça com que o nosso programa continue. E os nossos entrevistados de hoje são... Eu sou Júlio Rodrigues, eu sou roteirista e produtor às vezes. Eu faço uma interface da área de ciência e arte. Sempre trabalhei nessa interface, documentários históricos, a criação do Globo Ciência, do Globo Informática. E hoje eu faço alguns livros também. Eu sou Jefferson Carvalho, eu sou jornalista formado pela PUC de São Paulo. Eu sou roteirista, atualmente consultor de comunicação, já fui publicitário e fui roteirista da Fundação Roberto Marinho, onde eu comecei trabalhando no Globo Informática e depois eu fui roteirista também do Globo Ciência junto com o Júlio. Queria primeiramente agradecer a presença de vocês aqui, estamos muito contentes de tê-los aqui no programa. E a gente queria saber, para começar, como foi o início, a ideia, o desenvolvimento de realizar um programa de microinformática, de microcomputação, né, em 1985, quando isso era uma novidade no país, né? Em que circunstâncias vocês começaram? Olha, eu participei no projeto do Globo Informática. E na época havia algumas demandas para o departamento de televisão da Fundação Roberto Marinho, que seria criar um programa de informática e um programa sobre ciência. Então, o programa sobre informática, a gente começou a trabalhar buscando informações básicas para o público, né? Então nós trabalhamos com um especialista, chamava Eugênio, né? Luiz Eugênio Barbosa de Oliveira. Luiz Eugênio Barbosa de Oliveira. E ele tinha um livro sobre microinformática. Ele tinha um bom livro sobre microinformática. A gente teve a oportunidade de fazer várias reuniões com ele e estabelecer de um lado o conteúdo e do outro o formato, porque era necessário dar acesso, né? E esse era exatamente o foco da gente, dar acesso ao grande público para uma coisa que ainda era dentro de uma linguajar tecnológico restrito e tal. Então surgiu nessa ideia de você deixar as pessoas saberem, conhecerem. Né? Eu acrescentaria, porque é uma coisa interessante, ele é um programa que chegou como uma demanda para a Fundação Roberto Marinho, e a atuação da Fundação Roberto Marinho foi sempre em teleeducação. Então era levar a informação de uma forma mais didática para o grande público. Ocupávamos o horário da parte da manhã aos sábados com programas especiais. Porque o telecurso tinha todo dia, né, Júlio? Mas eram programas especiais, não era um telecurso. Eu nunca fiz telecurso, mas o Júlio fez. E eram 3 programas especiais na época. Era o Globo Ciência, que já tinha estreado, era o Profissão Terra e era o Globo Informática, foi o terceiro a entrar no ar. E desses 3, o Profissão Terra era patrocínio da Petrobras, e o Globo Ciência tinha um patrocínio do FINEP, não era isso? Fundação Banco do Brasil. Fundação Banco do Brasil, e tinha alguma coisa do FINEP também, né? Do Fundo de Investimento. A gente falava alguma coisa no final. Não é verdade? E o Globo Informática foi diferente. O Globo Informática chegou para o departamento de televisão da Fundação, que na época ele tinha um departamento de televisão.
Hoje não tem mais, é tudo terceirizado. Mas a fundação tinha um departamento de televisão e nós trabalhávamos nesse departamento. E chegou uma demanda lá da própria área comercial da Globo, da Rede Globo. Porque eles tinham interesse num programa sobre informática, porque já estava havendo uma certa solicitação de anunciantes. Tanto é que o Globo Informática ele não teve um patrocínio, o horário dele era comercializado. Então ele era basicamente a IBM, foi a primeira a participar dessa negociação com a Globo. E durante um ano que ele ficou, ele estreou em abril, final de abril de 1985, e ficou um ano no ar. E ele acabou no final de abril de 86. Não foram 52 programas, que seriam 52 semanas, foram 46 programas. E desses 46, eu fiz 41 roteiros. Eu só não fiz os 4 primeiros. E eram temáticos, né? Eram assuntos. Não, eu fiz 42 roteiros, eu só não fiz os 4 primeiros. Eram assuntos temáticos, exatamente. Para vocês terem uma ideia, ele teve 2 fases. A primeira fase foi uma fase bastante interessante, porque foi uma fase de, é quase um manual, introdução à microinformática. Então era um programa sobre memória, um programa sobre CPU, um programa sobre monitor. A gente ia decupando. Isso até na época tinha várias enciclopédias que eram vendidas, né? Tinha a informática da Nova Cultural, se não me engano, da editora Globo, inclusive. Isso. E lembrou muito a divisão dos capítulos. Teve alguma inspiração ali? Ele teve 2 formatos, basicamente. O Júlio participou principalmente da formatação. Quando eu entrei, ele já estava formatado. Que ele tinha como apresentador o Luiz Armando Queiroz, que era um ator, já falecido, uma pessoa adorável de se trabalhar. Na época ele estava fazendo a novela Roque Santeiro, na Rede Globo. Ele fazia o marido da Patrícia Pilar, né? E então a gente também tinha que ir se adequando nas gravações. Às vezes a gente gravava 2 programas em função da agenda dele, às vezes a gente conseguia gravar 1 por semana. Mas a ideia era ter 1 por semana, né? E essa primeira fase, eu acho que desses 46 programas, eu acho que talvez os 15, 16 primeiros foram exatamente essa estrutura. A gente foi dando... Eu me lembro muito do Memória, porque era sempre... Do Memória, para você ter uma ideia, eu inventei no roteiro, citei um poema do Drummond sobre memória, e a diretora do programa, que é a Laine Milan, ela teve a ideia de falar, vai ficar muito chato se ficar tudo sempre na boca só do Luiz Armando Queiroz. Então, ela propôs, a gente gravou com o Paulo Altran. E o Paulo Altran, num palco de teatro, declamou o poema sobre memória, que era a abertura do programa sobre memória. Eu vi um episódio no final, que tinha sempre uma entrevista no final. Vinha alguém da indústria, alguém do governo. Então, era na primeira parte. Era a primeira? Nessa primeira fase. Tinha entrevista no final. Nossa, eu não lembrava disso. Isso, e veio um professor da USP, se não me engano, o Washington Matias, e o Luiz Armando, ele faz a citação, eu vi um livro do Stanislau Lam, que falava do livro eletrônico. Essas citações eram colocadas ou tinha alguma contribuição dele também, assim? Do Luiz Armando? Ou do convidado? Não, isso era do roteiro mesmo. O Luiz Armando tinha... Não, mas eu acho que alguma coisa técnica, não. Ele não tinha essa... Mas às vezes ele era muito vivaz, muito inteligente. Ele tinha assim, percebia algumas sugestões que eram dele. E essa especificamente... Nossa, eu não lembrava que tinha entrevista. Até fui procurar depois. O último bloco era uma entrevista, é verdade. Ele não fala o nome do livro, né? Até procurei aquele Memórias Encontradas em uma Banheira. Não, eu não lembro mais disso. Olha que incrível. Foi bem interessante. Depois teve uma fase que aí eram com reportagens mesmo. A gente ia a campo. Então, além do Luiz Armando no estúdio, a gente também tinha grandes reportagens. Tinha uma repórter e tal, ela ia... e a gente gravou, foi muito interessante, porque aí era tudo que era, na verdade, não era só a microinformática, era tudo que era informacional. Sim, ou seja, inclusive quando falava de disco rígido, falava bastante do mainframe e depois, vamos agora a microinformática que também está se desenvolvendo. Mas também saía, por exemplo, o Luiz Eugênio tinha umas frases geniais. Eu aprendi muito com ele. O Luiz Eugênio é uma figura, ele é inteligente. O Luiz Eugênio é inteligentíssimo.
E aí ele ele tinha estudado em Berkeley, não sei se foi em Berkeley, tinha feito pós ou doutorado, era uma figura fascinante, exigente, era difícil trabalhar com ele, era uma pessoa muito técnico, né? Muito técnico, muito exigente, né? Ele brincava, detesto gente burra, e ele ficava muito irritado e tal. E aí era muito engraçado, mas ele tinha algumas colocações, por exemplo, umas coisas que eu jamais esqueci. Ele colocou uma história muito interessante sobre, para ele, o que era realmente informática. Então, ele citou o exemplo de uma agenda telefônica. Ele disse assim, olha, essa agenda telefônica aqui, eu não preciso, quer dizer, hoje eu não sei se ele diria a mesma coisa. Eu não preciso que isso seja eletrônico. Por quê? Porque eu abro aqui, está em ordem alfabética, está vendo? Eu tenho todos os telefones que eu preciso. Por quê? Porque uma informação só vale a pena existir se ela puder ser resgatada, senão ela não serve para nada. E ele tinha essas frases, essas tiradas, e a gente ia usando isso teve no episódio mesmo. No texto do Luiz Armando, entendeu? Ele fala isso. Né, porque, a informação é tão valiosa quanto a facilidade de recuperação. Porque tinha uma pauta, e nessa pauta ele já apresentava, ele fazia a pauta. E porque ele era o consultor, então ele já vinha com o assunto, como ele achava que devia encaminhar. E aí, principalmente eu e a Lani, que era a diretora, a gente criava um pouco o que aquele, para dar um molho de televisão. Mais ou menos como se fosse uma novela, né? Vem o autor com o roteiro e vocês... fez muito isso no Globo Ciência, eu acompanhei muito. Você tinha que ver, porque traduzir uma coisa, né, Júlio, muito complicada. Dá acesso, né, facilitar. Na época era muito obscuro. As pessoas tinham que entender. Com quem você está falando? Você está falando com o público da Rede Globo, não tem como, entendeu? Você não pode sair médico, não pode, né? E às vezes ele tinha uma tendência, porque ele era um... Ele era um acadêmico. Ele era um acadêmico e erudito. E a gente estava falando com o popular, né? E não podia ferir o acadêmico, né? Você tinha que respeitar o acadêmico e alcançar o popular. Fazer essa tradução. O desafio do Júlio no Globo Ciência foi imensamente maior. Eu vivi depois, porque depois eu também me tornei, ele era o único roteirista. Quando acabou o Globo Informática, a gente foi dividir o roteiro, né, Júlio? Eu, você e o Zé Alfredo. Abriu o leque. E aí eu descobri porque o meu era muito específico. Cada programa era sobre um assunto com um cientista da vida, entendeu? Era um mundo diferente. Nossa, mas e aquele negócio, jornalista tem muito... eu sempre brinco, jornalista tem um monte de preconceito, né? Você sai da faculdade, por exemplo, achando que só você é louco, sabe? Todo mundo é careta, você é doido, mas todo mundo é careta, né? Esses cientistas, então, são uns careta babaca. Aí você chega lá para fazer o Globo Ciência, nossa, porque aí a gente assumiu a pesquisa também, lembra? Aí a gente ia viajar, porque antes a gente recebia a pesquisa pronta e fazia o roteiro, aí nós assumimos uma pesquisa. Aí baixo lá na Universidade Federal de São Carlos para fazer um programa sobre instrumentos ópticos de precisão. Nossa, coisa doida. Só tinha louco. Aí eu falei assim, nossa, como eu sou uma besta. Eu me achando o máximo, eu sou careta perto desses caras. Uns papos completamente, os caras, não é? Você tem que entender. Se você não entender, você não vai explicar, né? Vai explicar. Eu, por exemplo, ele começou a falar, falei, nossa, por que eu fugi das aulas de física, entendeu? Porque eu não estava entendendo metade do que ele estava falando. E a escolha do ator como que vocês... Que ele é tão natural, parece que ele entende mesmo de informática, do que ele está falando. É interessante, assim, parece que ele conhece o tema. Chegaram a cogitar outro ator? Ou... Especificamente, Júlio, você tem alguma lembrança disso? Também não. Não, eu acho que ele foi uma escolha, acho que ele foi uma escolha do Hugo Barreto. Eu acho, da direção. Da direção. A gente tinha, na estrutura da fundação... Direção geral. A gente tinha um departamento de televisão, e esse departamento de televisão conversava muito com o departamento de educação da fundação, eram duas divisões. Eu praticamente nunca falei com o departamento de educação, porque o Globo Informática não estava ligado a eles, mas o Globo... O telecurso estava, então o Júlio, e era um pessoal difícil também, né, Júlio? Pedagogo, né? Pedagogo, e você não pode esquecer que você tem que dar uma aula, mas você está dando uma aula na televisão, é outra coisa. E nessa estrutura do departamento de televisão, você tinha um diretor-geral, que era o Jorge Matsumi, e você tinha duas diretorias, a direção artística e de produção, que era o Carlos Justino, e a direção de criação, que era o Hugo Barreto. E o Hugo Barreto, quer dizer, são três caras de televisão a vida inteira. Mas o Hugo Barreto, ele tinha sido diretor assistente do Walter Avancini, naquele Anarquistas Graças a Deus, por exemplo. Ele praticamente dirigiu quase que a série inteira.
E então ele tinha uma visão fantástica. Eu aprendi muito com o Barreto. Muito, muito, muito. Ele foi um mestre. E hoje ele é o secretário-geral da Fundação Roberto Marinho. Ele ainda está na fundação. Mas nessa época, então, eu acho que foi uma escolha deles, foi uma escolha desses três. Quando a gente... E eu acho que a Laine também, que era a diretora do programa, participou dessa escolha. Mas eu acho que nem o Luiz Eugênio participou, mas o Luiz Eugênio gostava muito do Luiz Armando Queiroz. Porque ele era um cara muito inteligente, muito vivaz, ele podia não saber, mas ele não deixava a peteca cair, ele se preparava, ele lia o roteiro antes, ele assistia reportagens quando precisava. Tinha uma impostação de voz muito boa. Ele era uma pessoa dedicada, ele não vinha lá gravar só como eu sou o apresentador. Não, ele era uma pessoa bastante envolvida. Era muito legal trabalhar com ele. Além de ser uma pessoa doce. Dava a impressão, né, Marcelo, de que ele sabia realmente do que ele estava falando, que ele usava computador e bem convincente mesmo. Mas eu acho que talvez ele tenha sido uma das primeiras pessoas a usar, viu? Porque depois, pra você ter uma ideia, eu comecei, eu fazia, não tinha processador de texto como a gente tem hoje. Eu fazia o roteiro do Globo Informática na máquina de escrever. Eu comecei a trabalhar com computador com o Júlio. Pô, na máquina de escrever? O Júlio, primeiro... Informatizei todo mundo. O Luiz Eugênio, o meu primeiro contato com o computador foi aquele Apple II, que era aquela caixinha assim, né? Inclusive aparece no cenário. Ele aparece no cenário, exatamente. E aí o Luiz Eugênio tinha um sobrando. Ele me colocou na minha... Ele chegou um dia, abaixou na minha casa e falou, você vai ter que usar esse negócio. E eu aprendi ali. E depois eu fui usar mesmo... o Júlio tinha um e eu comprei um, lembra, Júlio? O Nitron. Eu comprei o seu. Você mudou o modelo? O Nitron. Porque a gente teve uma época que a gente achou que a gente não aguentava escrever sozinho em casa. A gente dividiu uma sala. Aí nós resolvemos dividir uma sala, porque realmente a gente trabalhava sozinho. Então, essa coisa de interagir com o outro e tal... E foi muito legal. E aí a gente teve uma sala que... E aí foi quando eu realmente comecei a usar processador de texto. Então não tinha. Uma sala de criação. Eu fiz quase que a série inteira do Globo Informática. Só na parte final, que aí eu tive esse computador que o Luiz Eugênio botou lá à minha disposição, que eu comecei a mexer escrever o roteiro no computador. Eu escrevia numa máquina de escrever mesmo. Pelo ritmo do roteiro, era assim, você ia fazendo, aí você passava corretivo para secar logo, para você poder continuar. Um inferno aquilo, um inferno. Ficava de uma forma que você tinha que tirar uma xerox depois para poder ler, né? Então, tanto é que eu chegava... É isso mesmo, Júlio. Nossa, eu tinha esquecido. Puta, a gente sofria com essas bobagens, né, cara? Ficar soprando. Nossa, como o mundo melhorou, não? Aí precisava editar, né? Cortava. E colava. Nossa, com aquela... Cola preta. Cola preta. E vinha. Nossa, realmente, ficava tudo horrível, né? Eu tinha até uma tendência a escrever a primeira versão direto, errando e tal. Aí eu corrigia todo ele, sentava e passava limpo. E passava limpo. Para poder levar lá. E fora que o Luiz Eugênio ainda palpitar, mexer, arranha. Mas tinha um subproduto bom nisso, você pensava bastante de escrever, pelo trabalho que dava. Né? Hoje em dia você escreve... Hoje você joga mais, é verdade. Você já dava uma editada no que você ia dizer. Sim, você já trabalhava mais na mente. Bom, agora você explicou melhor, foi na verdade o Luiz Eugênio que criava a pauta, né? O Luiz Eugênio criava a pauta e aí ele vinha com os assuntos e a gente formatava junto com ele, às vezes já trazia umas ideias, até porque e depois eu preparava o roteiro para a próxima reunião e já trazia o roteiro pronto então. Porque ele era um programa com roteiro gravado. E já tinha uma definição de quantos episódios ia ter ou foi assim, vamos lançar e ver quanto tempo? Tinha um plano inicial. Mas eu não lembro exatamente o número. Não, a ideia era ficar... Eram 52 semanas no ar. Era ficar um ano. A proposta era um ano. Um ano. Foi a proposta que eles fecharam, a fundação fechou com a área comercial da Globo. Os outros programas foram renovados. O Profissão Terra também foi a mesma coisa, ficou um ano no ar. Mas o Globo Ciência está até hoje. Não, saiu tem uns 4 anos. Não tem mais o Globo Ciência? O que não, tem? Acabou. Desde aquela programação que era... Não, tem lá aquele Bem Viver, uma coisa assim. Não tem. Substituiu por essas inserções agora. Por isso que eu criei o Rede Ciência. Com o Ricardo Dias. Nós estamos criando, ainda não está no ar. Mas acabou o Globo Ciência. Então, e ele foi um programa de divulgação científica genial, né? Foi bacana. Ele ficou o quê? Ele ficou... 20 anos. Foi, 27 anos, acho. 27 anos no ar. Para uma TV, fantástico. E por que aos domingos, né? O Globo Informática ele era exibido... Sábado e domingo. Começou no domingo? Tinha sábado e tinha domingo. Um era sábado, outro era domingo. Era domingo de manhã o Globo Informática.
E o Globo Ciência no sábado. Ah, era isso. Nossa, eu tô confundindo. Não, eu acho que o Globo Informática começou no domingo e depois passou para o sábado. Era tudo, geralmente no sábado. Tinha domingo também? Não me lembro disso. Era o horário matutino que a gente frequentava. Também, né? Mas 32 anos, não vou lembrar. Convenhamos. Não é tudo que eu lembro. Olha que eu lembro de bastante coisa. Até porque não era ao vivo, né? Então você não estava lá no domingo. O programa era feito assim, né? Você fazia o roteiro, aí gravava o estúdio, né? Agora as reportagens eram feitas antes. Eu fazia um roteiro. Não, eu fazia um pré-roteiro e eles gravavam. As reportagens. Gravava as reportagens. Aí eu decupava todas as reportagens. Montava o roteiro. E montava o roteiro final com as estúdio. amarrações para o estúdio do Luiz Fernando, exatamente. Do Luiz Armando. Entendeu como é que é? Então você tem material que você grava antes das reportagens, aí edita, né? E tinha algum limite de orçamento? Vamos dizer, nós vamos ter que ir no escritório. Sempre. Não é a casa da mãe Joana, isso não existe. Isso não existe. Ainda mais a Rede Globo, a Fundação. Ainda mais em 85. Tinha grandes possibilidades de fazer grandes... Tinha. Foi para Antártida. Foi para Antártida. Foi para Antártida com o Globo Ciência. E aí, acho que gerou mais do que um programa. Não foi? Gerou 3 programas. 3 programas. E aí, me lembro até hoje ele numa foto só de sunga num lugar que parecia gelado, mas era... uma aposta que todo mundo perdeu. Era uma coisa de água quente, lembra? Tinha um oásis assim. Aí ele mostrava pra gente a foto, eu falei assim, Júlio, você ficou louco? Nesse frio? Ele falou assim, Jefferson, isso aqui era água quente. Não é? Não era isso, não. Você acha que eu sou louco? Era assim, na volta da Antártida, a gente viajou num grupo de cientistas para visitar o Parque Torres del Paine, que fica lá na Patagônia, lá embaixo. E um dos cientistas, ele era surfista também. E ele pegou um esquema lá para fazer umas fotos para uma dessas marcas de roupa de surf. Pé de pato e não sei o quê. Então, ele queria tirar essa foto lá dentro do gelado, com um iceberg no fundo, com o pé de pato, né? Mas por que você tá naquela foto de sunga? Não, aí começou aquela brincadeira, vamos apostar quem vai? Aí você foi todo mundo, aposta. Todo mundo perdeu, né? Porque você morre de frio, o coração quer sair pela boca. Mas era frio mesmo? E gelado. Qual era aquela história do água quente? Lá não sei, acho que é outro lugar. Mais pra coragem mesmo. Não sei, você foi num que você falou, tá todo mundo achando que tá frio, mas não tá. Eu sei que história é essa. Sei lá, será que eu tô viajando? Vai ver que eu tô viajando. Pode ser. Mas acho que Mas é isso, eu acho que tinha um controle de planejamento, orçamento. Não, nesse programa vocês vão poder ir para tal lugar. Às vezes você, por exemplo, eu lembro quando foi feita uma parte, acho que foram 2 programas, não lembro nem... A gente foi nossa, agora eu vou dar uma de velho mesmo. Vocês lembram de uma marca chamada Verbatim? Sim, Pois é. Tem até hoje. São os disquetes. Eles eram fabricados na Zona Franca de Manaus. Gravou 2 programas ou 3? Gravar 2 lá, exatamente. Aí aproveita, né? Era o disquete e tinha uma outra coisa lá, que eu não sei o que era agora. A gente produziu 2 programas lá. Então você ia... Isso chama-se otimização, né? Quer dizer, dos recursos. Você tem recurso, mas você tem que saber usar. Então se você foi para Manaus, você só vai viajar, sei lá, para Recife dali 2 meses. Não dá para ser toda semana num lugar, né? Então vai para o interior de São Paulo, que é mais fácil e tal. Ou fica nas cidades. A gente fez muita coisa do Globo. O Globo Ciência viajava muito mais. Viajava. Que era Brasil inteiro, mas o Globo Informática, tirando essas coisas específicas, Manaus, eu não sei porque uma vez acho que foi para Recife, não sei o que era lá. E o Rio de Janeiro, de vez em quando, basicamente era tudo São Paulo. Porque até como vocês falaram, um dos patrocinadores da IBM, tem bastante coisa gravada, tinha bastante gravações na IBM também, né? Você sabe que não tanto. Campinas, né? Fazia muita Campinas. Lá em Sumaré, em Sumaré, né? Hoje é Hortolândia. Mas a fábrica porque Hortolândia não era separado de Sumaré. Tinha a IBM. Eu me lembro que a gente foi gravar, isso é interessante essa história. Na NEC. A NEC estava lançando uma coisa inovadora chamada fax. E aí ela instalou um fax lá na produção do Globo Informática, na Fundação Roberto Marinho.
E aí foi o máximo, depois que gravou e tal, e ela doou, acho que ela deu um fax para a fundação e ficou lá. E aí, nossa, todo mundo fascinado, babando. Primeiro dia, segundo dia, uma semana depois já tinha gente quase chutando aquilo, falando, puta, que coisa lenta isso aí. Aí eu falei, nossa, como a gente não é satisfeito nunca, né? Mas o fax não era uma descoberta, né? E era a NEC, então a gente foi gravar na NEC. Não sei nem o que é a NEC, porque a NEC era grandes sistemas de telecomunicação, telefonia, né? Mas ela lançou um dos primeiros, acho que um dos primeiros. Sim, ela era pioneira nessa área também. No Brasil. Por isso que a gente foi gravar lá. Então, gravava nesses locais e tal. E uma coisa que, bom, isso era comum na época, né? Mas tinha uma ênfase muito grande em hardware, né? Em máquina, em equipamento. Se falava muito pouco de software. Ninguém dava alguma dica em relação a isso? Não, a gente fez... O programa de software foi uma das coisas mais... Puta, eu não vou ler. Eu lembro que foi uma coisa muito difícil de você tentar traduzir, porque é aquela coisa, acho que a gente foi para poesia também, eu nem lembro direito qual foi a ideia do Luiz Eugênio. Porque o grande lance é, a televisão, sabe, uma coisa é você ir numa montadora de carro e gravar, né, rende pra chuchu, né, tudo é bonito, porque tem um monte de coisa para mostrar. Então a máquina, o hardware, é o que é visível, aparece, então é o concreto. O resto é abstrato, quer dizer, está no nível da informação mesmo. Então, como é que se traduz isso em imagem? Então, claro que foi mais a gente acabou caminhando mais para o lance e era DOS na nesse época, sentido. Né? Exatamente. Então não tinha essa imagem. Não tinha, por exemplo, nossa, não tinha nada gráfico, né? Não tinha Windows, né? Não tinha nada, era aquele fundinho com letrinha verde. Entendeu? Não tinha graça nenhuma aqui. O próprio hardware, né? Ele era bem feio. Não, imagina, até vinha o Mac. O que salvava eram artes. Até vinha o Macintosh, que aquele tinha um design mesmo, né? A Apple começou... Apesar que tinha umas caixinhas, né? Mas tinha um objeto de desejo no cenário que era um PC com monitor colorido, que aquilo na época era uma coisa... Aliás, aquele cenário era muito legal, né, Marcelo? Um monitor daquele custava caríssimo, milhares de dólares. Tinha monitor no cenário? Tinha computador, monitor, Apple, tinha PC. Basicamente um Apple e um PC. Ele ficava transitando entre os dois. Mesmo. Por causa disso, tinha que ter o Apple e tinha que ter o PC por causa da IBM. Não, PC com monitor colorido. Você tinha que ter as duas coisas. Senão ia falar que acha que era só Apple ou acha que é só PC. Ou então você está privilegiando o mercado pessoal e não profissional. Coisas, exatamente, tinha essa preocupação. E o cenário todo criado lá na fundação mesmo. Nossa, me lembrei o... Muito legal aquele cenário, né? Lembra, o diretor de arte era o Ângelo Bueno. E o cenário era bem interessante, viu? Era bem legal mesmo. E ele acaba rodando algumas coisas na tela. Ele ocupava mais do que essa sala aqui, não, menor até. Ele era pequeno, lembra? Você não lembra daquela área toda da Fundação em Santana? Não, lembro, mas do estúdio do Globo Informática. Porque tinha vários, né? Tinha um pedaço era o Globo Informática, outro era o Globo Ciência, eram fixos, né? E na abertura do programa tocava uma música do Alan Parsons, né? Não sei se vocês lembram. Nossa, Quem que escolheu essa música? A vinheta, a abertura, teve participação do Ângelo Bueno, que era o diretor de arte. Acho que do Mauro Cícero também, que também era diretor de arte. Talvez a Laís Dias. Eram os 3 diretores de arte lá. Agora, eu acho que a vinhetinha mesmo, não saiu de lá. A vinhetinha veio da Globo. Como era aquele cara? Zé Dias. Zé Dias, que era o cara responsável pela início da computação gráfica. Toda a computação gráfica na Globo, exatamente. Antes do Hans Donner. Não, ele viabilizava as ideias do Hans Donner. O Hans Donner, na verdade, era um diretor de arte. O Zé Dias era o engenheiro que criava o software para aquilo, né? Desenvolvia aquele negócio. Ele fazia computação gráfica. Depois, é claro, ele até se tornou praticamente um diretor de arte também, porque fazendo aquilo, e ele era bom para chuchu, né? Ele era técnico, né? Ele era técnico, não sei como é que ele se virou na arte, mas... Não, mas eu acho que... Não, ele não virou um artista, mas ele conseguiu viabilizar coisas que só a computação gráfica, que passava pela cabeça dele antes de passar pela cabeça do diretor de arte, entendeu? Porque ele já vislumbrava como isso podia fazer. Mas era aquela computação gráfica que hoje a gente acha tosca até, né? Mas já veio, aquela vinhetinha já veio pronta, acho que dessa área de informática da Globo mesmo. Acho que não foi fundação, não me lembro agora. O primeiro programa foi roteirizado pelo Marcelo Vaz, porque o programa tinha uma característica que ele era didático jornalístico. Então, ele tinha que ter uma pegada jornalística.
E aí, quem vai fazer o roteiro do primeiro programa e tal, a Laine propôs, que ela tinha trabalhado com o Marcelo Vaz. O Marcelo Vaz, na época, ele era chefe de redação do jornalismo da Globo em São Paulo. Depois eu trabalhei com ele em outras coisas. Um cara fantástico. E aí ele roteirizou o primeiro programa. Aí, os programas 2, 3 e 4 foram roteirizados pela Lúcia Araújo. A Lúcia Araújo, jornalista. A Lúcia Araújo depois foi, durante quase 20 anos, a diretora do Canal Futura. E foi com ela que eu aprendi a fazer roteiro, inclusive. Porque eu não era roteirista. Eu saí da Abril Vídeo, onde eu tinha trabalhado com a Laine, como produtor jornalístico. Eu era jornalista. E eu, em jornal, tinha trabalhado escrevendo, mas na televisão eu era produtor jornalístico. E aí eu fui fazer a produção do programa, do Globo Informática. Quase enlouqueci, porque não era uma produção jornalística, era uma produção um tanto diferente, que não era o que eu estava acostumado a fazer. E aí eu resolvi que eu não ia ficar. E aí eu propus para a Laine que eu preferia sair, porque eu queria voltar a escrever. Aí ela falou, você quer voltar a escrever? Então, o Luiz Eugênio acha que você é que devia escrever esse programa, porque você está sabendo muita coisa, sei lá. O Luiz Eugênio deu uma força grande para eu me tornar o roteirista do programa. E aí a Lúcia também não ia ficar. A Lúcia falou, eu te explico como é que é. E aí eu fiz o primeiro, que foi o programa número 5. Olha, então você entrou no 5. Eu entrei no 5. Ela fez o 2, 3 e 4. E o Luiz Eugênio e o Marcelo Vaz fez o primeiro. E aí eu fiz do 5, eu fiz os outros 42. Porque eu fiz o projeto do Globo Ciência e do Globo Informática. Foram conjuntos, não foram? E aí, 2 projetos. E aí o que falaram na época é que se emplacasse, aí eu viraria freela fixo. Freela fixo, que você fica no programa. E que eu poderia escolher. E eu escolhi o Globo Ciência, que tinha mais a ver comigo. Hein? Você não estava, exatamente. Aí eu já fui pro Globo Ciência, então eu não estava nessa... Então eu acompanhei a fase inicial, que aí depois entrou a Lúcia e entrou você. A Lúcia, e foi aquela coisa, você tem que... É claro que eu já escrevi e tal, e aí, por isso que o Hugo foi fundamental, porque o Hugo falou, você só precisa um pouco mais você precisa sacar um pouco de time de TV. Porque texto você já tem. Então, ele falou, olha, o programa era editado às madrugadas. Porque a Fundação, na parte de pós-produção, ocupava as instalações do jornalismo da Globo da Praça Marechal. Lá no departamento de televisão, só tinha estúdio, produção e gravação. Não tinha pós. Não tinha edição. E a edição, a pós, era toda feita na Globo da Praça Marechal. Então, tinha que ocupar os horários que eram vagos. Então, a Fundação, praticamente, todos os programas eram editados, o Globo Ciência, inclusive, eram editados de madrugada. E aí, ele falou, olha, eu sei que pode ser muito puxado, mas eu, se fosse você, ia acompanhar a edição. Porque televisão é edição. E é verdade. E aí eu fui e eu acompanhei vários. E aí eu cobria um pouco a Laine também. Porque a Laine, às vezes, era carregado, porque ela não podia ficar editando. Ela tinha que gravar o próximo. Então, a gente dividia e foi muito legal para mim, porque eu aprendi para chuchu, né? Porque você percebe o time mesmo. O editor chamava 20, era um editor exclusivo para o Globo Informática. Ele era muito bom. E ele falava assim, Jeff, quer ver? Percebe, ó. Se você botar mais uma frase, eu consigo puxar para cá. Tá vendo? Aquele movimento de... Falei, tá. Então, sabe, foi... E aí você já vai pensando com essa cabeça de edição, inclusive. E aí muda o roteiro. Aí você vira já começa a escrever diferente. Já começa a escrever diferente. Porque o meu texto básico, eu tinha feito televisão, mas eu era um programa jornalístico, eu era produtor, eu estava interessado em levantar a informação. Então, que precisava saber uma informação, descobrir um negócio. E não como é que isso ia ser feito, porque aí tem o repórter e tal. E a minha formação de texto é de jornal impresso, que é completamente diferente de escrever para um jornal do que escrever para televisão. Aí quando você vai escrever para televisão é outra coisa. E aí você tem que aprender isso aprende na montagem, né? Não tem na edição. Não tem. E nós cruzamos muitas vezes de madrugada lá nas ilhas da Praça Marechal. Durante o dia. É que a gente trabalhava em casa, né? Isso que o Júlio estava falando. O roteirista ele trabalha isolado. 2 por semana na Fundação, para apresentar o roteiro e depois para decupar.
E geralmente eu trabalhava sábado, porque eles chegavam com tudo na sexta, com material gravado. E como eu tinha que entregar o roteiro entre terça e quarta-feira no máximo... Quer ver logo, né? Então, eu passava o sábado dentro da decupagem, já decupando tudo. Como é que foi a repercussão do programa durante esse ano? Vocês tinham feedback de audiência? Olha, como é que funcionava? Estava dando certo? Isso. Por exemplo, o programa está funcionando, está tendo audiência? Olha, feedback, assim, eu falo, mas eu participei mais no Globo Sexto que no Globo Informática. Mas o feedback, ele vinha de duas formas. Da direção geral, que era... Continua corta? Firme, atuante, põe para fora, se não for, tal. E das cartas de público, que era legal. A gente recebia uma infinidade de cartas. E eram muito curiosas, muito gostoso receber carta. E naquela época também não havia TV por assinatura, né? Então você concentrava programa de qualidade boa, você punha o programa de qualidade boa na TV de sinal aberto, né? Então o Globo Ciência, por exemplo, ele teve público de 8 milhões. 7h30 da manhã no sábado. E aí vinha um monte de carta e era muito legal. E o Globo Informática a mesma coisa, vinha as cartas e respondia no ar. Escolhia algumas, né? Então tinha um feedback assim. Tinha um feedback, era a famosa interatividade possível, né? Mas tinha um feedback, foi um feedback legal. Ele tinha como um projeto, era diferente do Globo Ciência, ele não era um assunto inesgotável. Eles queriam dar, o Profissão Terra a mesma coisa, eles queriam dar um recorte de start mesmo, para começar a divulgação, para as pessoas começarem a entender o que era informática, microinformática e tal. Mas ele não tinha como pretensão ficar 10 anos no ar. Até porque era um projeto, de certa forma, fechado. E por isso que ele teve essa vida útil de 46 programas, de um ano. E depois, grande parte dos assuntos que poderiam ser abordados nele passaram todos para o Globo Ciência, porque tinha a ver, claro. O grande veículo digamos, de divulgação científica, tecnológica, era o Globo Ciência. O Globo Informática foi um recorte, assim como o Profissão Terra também na parte do agronegócio. Foi um recorte, porque a Profissão Terra, na verdade, era voltado para os técnicos agrícolas. Então você tinha era uma espécie de, não era um telecurso, era um programa especial, mas ele tinha um caráter didático para a formação de técnicos agrícolas. E aí, este programa também tinha esse recorte e um ano no ar. Por quê? Porque depois toda essa parte agrícola também passa para o Globo Ciência. Eu mesmo fiz, acho que um Globo Ciência, com aquela doutora Joana Duberainer, que foi a mulher que desenvolveu a soja no Brasil. Essa produtividade maluca da soja brasileira nasceu com ela lá. Na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Então você vê, é um tema que era uma coisa ligada lá à terra, mas ela passa. Por quê? Porque o Globo Ciência era muito maior, muito mais abrangente, né? Pegava tudo isso. Então acho que é por isso que ele teve essa vida, exatamente. E quando terminou, como foi a sensação? Não sei. Passou para o Globo Ciência direto. Nós passamos para o Globo Ciência direto. E os dois programas acabaram juntos, o Profissão Terra e o Globo Informática. Eles começaram juntos e acabaram juntos. Então, eu era o roteirista do Globo Informática e o Luiz Alfredo Abraão, né? Luiz Alfredo não, Zé Alfredo Abraão, era o roteirista do Terra. E ele era o do Globo Ciência. Aí nós invadimos a seara dele. Porque aí eles criaram uma outra maneira. Tinha pesquisadora do Informática, pesquisadora do Globo Ciência e pesquisadora do O roteirista recebia a pesquisa pronta. Recebia a pesquisa. Aí eles resolveram que era mais interessante eliminar o pesquisador e o roteirista passa a pesquisar e roteirizar. Por isso que o Globo Ciência foi dividido em 3, porque aí o trabalho ficou maior. Aí a gente começou a sair. A gente começou a sair, porque o roteirista não saía. A gente não saía. Aí a gente ia também, exato. E foi bem legal. Foi gostoso. Não posso reclamar. Bom, eu queria agradecer aqui a participação dos nossos ilustres convidados. Foi um papo extremamente bacana, informativo. O Globo Informática era um programa fantástico, deixou saudade, fez com que muita gente se apaixonasse por computadores e estão até hoje aí, muitos até profissionais da área, né? Então, queria agradecer a vocês, muito obrigado realmente por terem dado tempo de vocês aqui para o nosso programa em Micro 80. Marcelo, quer comentar mais alguma coisa? Agradecer então, contribuição fantástica aí para a história, tanto da TV quanto da informática. Juntaram as duas partes. Obrigado. Muito obrigado. Prazer.
E se você gostou tanto do nosso episódio piloto quanto deste segundo episódio, não deixe de colaborar com a nossa campanha de crowdfunding no Padrim. O endereço está aqui na tela. Com a colaboração de vocês, nós poderemos dar continuidade ao nosso programa aqui. Muito obrigado.